Carros híbridos. Quer entender um pouquinho melhor? E vamos acompanhar junto comigo um diagnóstico que nós estamos fazendo aqui para saber qual é o principal problema desse carro. E aí a gente vai falar sobre principais problemas e o que você pode fazer também para conservar o teu híbrido para você não ter maiores problemas. Bora comigo! Sejam muito bem-vindos ao canal da Ratner Centro Automotivo, uma oficina especializada em manutenção automotiva de alta qualidade. Eu sou o André, proprietário dessa belíssima oficina que fica aqui em São Bernardo do Campo, na Pauliceia. E aqui nesse canal eu gosto de mostrar as manutenções, os procedimentos e como nós cuidamos muito bem do seu carro. Vamos falar um pouquinho sobre carro híbrido? Não vou entrar no mérito de falar a diferença entre híbrido e elétrico e o que é melhor, o que é pior. Eu vou dar um resuminho bem rápido aqui. O que você pode, de repente, escolher para você ter? Escolha um híbrido ou escolha um elétrico? Pessoal, tudo depende do uso que você vai fazer com esse carro, tá? Se você for fazer o uso urbano desse carro, se você for só andar dentro da cidade, definitivamente o elétrico ele é muito melhor. Por quê? Não faz barulho, você não polui o ambiente e você hoje em dia carrega esse carro em vários lugares. Aqui em São Paulo já estão tendo vários pontos de carregamento, que você pode parar o teu carro lá, carregar e sair andando com ele. Então, para um conforto e para mobilidade urbana, o elétrico é um carro muito bom. Agora, se a sua intenção for viajar com o carro, colocar a tua família dentro e viajar, eu não recomendo o elétrico. Por quê? Dificuldade para você encontrar postos de carregamento. Quando você encontra, algumas vezes eles estão cheios, algumas vezes estão quebrados os postos de carregamento. Então você vai encontrar muitas dificuldades para você ir com esse carro elétrico para um lugar muito distante. E dependendo do lugar onde você for, você nem carregamento vai encontrar. Então fica um pouco difícil. Já com o híbrido, como você tem um motor a combustão que vai fazendo o carregamento dessa bateria e se acabar toda a bateria, você anda com o motor a combustão, você tem menos problemas, menos dificuldades. Então, se você é aquela pessoa que vai comprar o seu carro para ir viajar, definitivamente compre um híbrido, certo? Existem muitas diferenças entre híbrido e elétrico e eu não vou entrar nisso aqui nesse vídeo. Eu quero falar especificamente sobre o Toyota, tá? Tanto a linha Prius, quanto a linha Corolla, quanto o Corolla Cross, RAV4, todos eles ali têm praticamente a mesma construção, tá bom? Então eu quero que vocês acompanhem comigo um diagnóstico que nós vamos executar aqui nesse carro. Estou com um problema no meu híbrido. Vou trocar diretamente a bateria? Nem sempre. Vamos acompanhar comigo. Vocês vão acompanhar comigo esse diagnóstico, porque eu ainda não comecei o procedimento de diagnóstico e eu quero mostrar também algumas curiosidades de um carro híbrido para se você aí não conhecer e se você que já conhece, vá fazendo as manutenções periódicas. Vai ter algumas coisas aqui que eu vou falar que são de extrema importância para você cuidar do teu híbrido aí, beleza? Então, bora lá e vamos pro trabalho. Então, olha só, Toyota Prius, esse especificamente é um ano 2015, mas esses carros já andam aqui no Brasil desde 2012, hein? Então nós já temos algumas gerações desses sistemas híbridos. Temos lá a primeira geração que saiu lá nesse 2012. É uma geração um pouco mais antiga, uma tecnologia um pouco mais antiga, né? Mas funcionava muito bem. E desde então eles vêm evoluindo a tecnologia para ir melhorando, tá bom? Então esse daqui especificamente é um 2015, tá? Vamos falar aqui sobre algumas curiosidades para você que não sabe como funciona um carro híbrido. Um carro híbrido, ele tem um motor a combustão e nós temos todo o conjunto elétrico também que faz o deslocamento com o motor elétrico nas rodas dianteiras, tá? No caso do Toyota, o deslocamento das rodas é dianteiro, tá bom? Tem carro que o deslocamento é traseiro, tem carro que o deslocamento é 4x4, vai depender muito da configuração do carro, tá? Mas na grande maioria é tudo deslocamento e tração pela dianteira, tá bom? Então nós temos aqui um motor a combustão normal que precisam das suas manutenções de filtros, óleo, vela, vazamento, correia, arrefecimento. Todas as manutenções de um motor convencional
vão passar o motor a combustão do carro híbrido. Já na parte elétrica, nós temos o inversor aqui, ó, que ele é uma peça bem grande, bem robusta, tá? E nós temos lá embaixo dele a caixa de transmissão. E aí eu vou mostrar lá por baixo para vocês como é que é uma caixa de transmissão. Nós não vamos fazer a abertura da caixa, tá? Mas eu quero explicar um pouco melhor para vocês como que é uma caixa de transmissão de um carro híbrido, tá? No caso aqui, nós vamos falar especificamente da Toyota, tá bom? Existem outros carros híbridos que a construção é diferente, tá? Aí vai depender muito de cada montadora e a construção que essa montadora decidiu fazer no seu sistema híbrido, tá bom? E lá no porta-malas nós temos a bateria, que aí depois, mais pra frente, a gente fala um pouco melhor dela. E eu vou também falar alguns pontos importantes para você cuidar melhor dessa bateria, beleza? Então olha só, no sistema elétrico nós temos algumas manutenções importantes que precisam ser executadas. A primeira e importantíssima, o sistema de refrigeração, tá? Nós temos aqui dois sistemas de refrigeração. Temos o sistema de refrigeração do motor a combustão e do sistema híbrido, tá? São aditivos totalmente diferentes e função totalmente diferente. Na verdade, a função é a mesma, funcionalidade totalmente diferente. Aqui nós temos um sistema que percorre todo o motor, temos o radiador, e aqui nós temos um sistema que passa também pela refrigeração dele, mas ele não tem contatos diretos com componentes metálicos como o do motor. A grande maioria dos componentes aqui são plásticos e borrachas, tá? Temos só componentes metálicos dentro do inversor, mas o aditivo ele tem que ser um e-fluido, tá? O que é um e-fluido? São fluidos específicos para carros híbridos ou elétricos, que eles não conduzem eletricidade. E o nível de corrosão deles é muito menor, tá? Porque se ocorrer uma corrosão num sistema desse, você gera um curto-circuito e aí imagina o prejuízo, hein? Por isso que a manutenção do fluido, ela precisa ocorrer pontualmente, tá? Não deixem o fluido vencer, porque isso pode gerar maiores problemas aí. Tem sistemas que o fluido refrigera apenas o motor inversor, transmissão. E tem sistemas que refrigera também a bateria, tá? No caso desse daqui, ele só refrigera a transmissão e refrigera aqui também o inversor, tá bom? A refrigeração da bateria desse carro, ela é feita por ar, tá? E depois eu mostro para vocês lá dentro do carro e vou dar algumas dicas importantes, tá bom? Então é isso aí. Vamos colocar o carro aqui no elevador, porque eu quero mostrar por baixo como é que é esse carro. Então olha só, como é que é um carro híbrido por baixo, ó? É igualzinho um carro a combustão. Tem sistema de suspensão, tem motor, tem tudo. O que vai mudar? Vai mudar o que nós temos aqui, ó, dentro da caixa de transferência de força. Isso daqui, pessoal, não pode ser chamado de câmbio, tá? Porque ele não tem engate de marcha aqui. Como é que funciona? Nós temos dois motores elétricos, um conjunto de planetárias e o conjunto aqui do diferencial que faz a tração para as duas rodas. Então, o trabalho desses dois motores elétricos junto com o motor fazem a relação de marcha. Então, nós não temos engates de marcha nessa transmissão. É uma única marcha só, por isso que essa transmissão ela é chamada de eCVT, porque é uma transmissão elétrica, mas o funcionamento dela é muito parecido com o CVT, mas ele não tem correia, não tem nada, são motores elétricos, tá? E qual a manutenção importante de se fazer aqui nessa caixa? Substituição do fluido, pessoal, importantíssimo, porque o fluido ele faz a lubrificação de todos os componentes que nós temos e ele é o principal trocador de calor desses motores. Nós temos aqui, ó, uma linha de arrefecimento que entra lá para dentro da do conjunto de transferência de força, transmissão, né? E ele faz a refrigeração dos componentes elétricos de lá de dentro. Mas o óleo é um componente importantíssimo para essa transmissão. Qual a quilometragem preventiva? 40 mil quilômetros ou 4 anos, pessoal. Façam a troca de óleo da transmissão, porque é ela que vai dar uma vida útil enorme para os componentes que estão aqui dentro, certo? Então, para evitar desperdício de dinheiro na hora de manutenção corretiva, faça a preventiva.
uma simples troca de óleo de transmissão. Isso vai salvar os componentes internos que você tem aí, beleza? No restante aqui, ó, pessoal, por baixo, ó, é tudo igual, não muda nada, ó. Temos aqui, ó, tanque de combustível, suspensão traseira, porém é uma suspensão um pouco mais robusta, por quê? Nós temos o peso da bateria, né? A bateria fica logo aqui acima do tanque de combustível dentro do carro, tá? Depois eu mostro para vocês lá a bateria. Mas olha aí, ó. Normal, tranquilo, a mesma coisa de um carro a combustão. Bom, pessoal, agora a gente vem aqui para a parte de dentro do carro e aqui eu quero dar uma dica muito, mas muito bacana para você aí que tem o teu híbrido Toyota, tá bom? Olha só, a bateria desse Prius aqui, ele fica bem aqui no porta-malas. Depois a gente vai fazer a desmontagem e eu vou mostrar para vocês. Só que olha só, aqui desse lado, ó, nós temos uma tomada de ar. O que é essa tomada de ar? Você já se perguntou? Isso daqui, pessoal, é a refrigeração da bateria. A bateria desse carro, ela é refrigerada por ar. Ou seja, o ar que está aqui dentro da cabine é responsável por refrigerar essa bateria. Nos Prius até 2015 é esse modelo aqui. De 2015 para frente, ele já mudou, 16 para frente, ele já mudou a tomada de ar. A tomada de ar é bem aqui, ó, abaixo do banco. Quando a tomada de ar for essa daqui, você pode substituir o filtro que vai aqui. Esse modelo aqui não tem filtro. Ele tem atrás desse acabamento aqui uma tela. Só que essa tela, ela não filtra pequenas partículas. Ela só vai filtrar grandes partículas. As partículas menores, elas vão tudo lá para dentro da bateria. Vão tudo lá para dentro do motor elétrico que nós temos. Um motor que vai puxando esse ar e refrigerando a bateria lá dentro, tá? Então, olha só. Um ponto muito importante, e aqui vão duas dicas bastante legais. Existe um filtro que você compra, que ele é encaixado aqui, ó, que ele vai dar uma filtragem muito melhor para esse filtro aqui. Ele vai ajudar que micropartículas não vão lá para dentro da bateria, tá? Segundo ponto, se você gosta de andar com o teu pet dentro do carro, aliás, eu também gosto, eu tenho duas e sempre ando com elas dentro do carro. Tomar muito cuidado, porque isso daqui, ó, pode fazer com que pelos, partículas maiores vão lá para dentro e acabem entrando para dentro da bateria, tá bom? E outra dica agora vai a dica de ouro, tá bom? Sempre tenham o costume de andar com o ar-condicionado ligado dentro desse carro, porque é o ar da cabine que refrigera a bateria. Olha só, uma dica bem legal. Se você não gosta de andar com o ar-condicionado ligado lá do seu lado, deixa só esse daqui, ó, jogando o ar para trás, ó. Aquele lá jogando o ar para trás. Feche os outros e deixe só aquele lá. Isso, pessoal, vai ajudar e muito na refrigeração da bateria, tá bom? Para que a bateria trabalhe sempre na sua temperatura ideal. Principalmente, pessoal, naqueles dias de mais calor, tá bom? Dias mais frios, não precisa, porque a temperatura aqui de dentro da cabine vai estar mais fria. Mas em dias de mais calor, aquele dia que está um pouquinho mais quente, em vez de você andar com o vidro aberto, ande com aquele duto do ar-condicionado aberto, jogando ar aqui para trás. Porque aí o que vai acontecer? Essa corrente de vento, ó, vai vir direto para cá, ajudando na refrigeração da bateria, tá? Então fica aí uma dica bem bacana para você que tem esses Prius mais antiguinhos, que são os 2015 até 2015, com esse tipo de tomada de ar aqui, tá bom? E, claro, se você já tiver aquele com a tomada de ar aqui também, ande com o ar-condicionado ligado, porque esse ar que está refrigerando aqui ajuda aí na refrigeração da bateria, beleza? Dica bastante legal e bastante importante para você aí. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos para uma pequena aula rápida aqui. Vamos lá. Quando a gente fala de diagnóstico, é muito importante que, primeiro, o aparelho esteja apto a fazer um diagnóstico efetivo. Existem vários tipos de aparelhos no mercado, tá? Existem aparelhos que são muito funcionais e existem aparelhos que são pouco funcionais. O que são muito e poucos funcionais? Leituras que ele faz, funções, resets, adaptações, se ele faz ou não leituras de sistemas específicos, tá?
Esses aparelhinhos que vocês costumam comprar aí, esses OBDzinhos, pessoal, vocês têm que tomar muito cuidado com isso, tá? Esses OBDs, eles não são aparelhos homologados para os sistemas, tá? Eu já vi casos de queimar módulos eletrônicos por só conectar esse OBD, tá? Então tomem muito cuidado com isso, tá? Scanner, ele precisa ser homologado, tá? Não pode ser qualquer scanner, beleza? Fica a dica. Vamos lá, esse nosso aparelho aqui, ele faz a leitura de todos os módulos que existem no carro. Então, olha só, todos esses vermelhinhos, quadradinhos vermelhinhos, são módulos que existem num sistema eletrônico de um carro. Os que estão com a descrição em preto não equipam o carro. Os que estão com a descrição em verde equipam o carro, mas não têm códigos de falha. E os que estão com a descrição em vermelha equipam o carro e têm códigos de falha. Então, olha só, nós vamos aqui abrir o OBD e o HC, que é o controle híbrido. Todos eles, olha só, estão exatamente com o mesmo código de falha, ó. Substituir pacote de bateria híbrida, tá? Pessoal, é muito comum esse código de falha quando nós temos um problema na bateria, tá bom? Só que olha só, nós aqui estamos vendo apenas o código de falha. Nós podemos aqui dar o diagnóstico preciso para o dono do carro só olhando o código de falha? Não. O código de falha, ele nos dá o caminho a se seguir na resolução do problema. O que vai nos dar a assertividade se é ou não um problema de bateria? Porque vamos lá, aqui nós podemos ter um problema de bateria, nós podemos ter também um problema no motor a combustão, que é comum de acontecer, e temos também problemas no sistema híbrido, que faz lá o conversor, inversor, a transmissão, cabos de ligação, tá? Então temos vários componentes que podem causar esse problema. Então olha só, o que nós fazemos aqui para identificar se de fato nós temos problemas? E esse, pessoal, é o diagnóstico mais importante. A gente entra aqui, ó, por exemplo, vamos entrar aqui no sistema híbrido, tá? E aqui, ó, nós vamos fazer as leituras de dados. O que são as leituras de dados? São todas as informações que o carro está gerando durante o seu funcionamento. Então, nós temos mais de 270 informações que nós precisamos identificar aqui no conjunto. Então, olha só, temos aqui, ó, uma informação bastante importante que nós vemos durante o diagnóstico. Olha só, aqui, ó, nós estamos vendo a voltagem de cada uma das células que nós temos lá na bateria. Vocês estão vendo aqui, ó, que olha só, 16.5, 16.5, ó, todas elas, ó, 16.6, ó, essa daqui está carregando um pouco mais, mas olha essa daqui, ó, 16.20, olha lá, agora sim nós vimos uma irregularidade, ó, 16.5, olha só. Então, todas essas células, elas precisam estar na mesma voltagem. Quando elas não estão na mesma voltagem, o que significa? Que essa célula aqui pode estar tendo problema de recebimento de voltagem ou ela pode estar gerando uma voltagem errada. E apenas uma célula pode bloquear todo o funcionamento da bateria. Olha só, uma única célula pode inabilitar o funcionamento de toda a bateria. Por quê? Porque todas as células, elas trabalham em equilíbrio. Então, o que significa? Cada uma dessas células, existe um módulo que está fazendo o controle dessa célula lá. Então, se uma célula está com algum tipo de problema, o que o sistema vai fazer? Vai inabilitar as outras células de funcionar. Então, o que isso vai gerar? Problema na bateria. Ele vai gerar um código de falha relacionado à bateria, é uma célula que está na bateria, mas só que o sistema ele não sabe que o problema de fato está nessa célula. Como é um sistema integrado total, ele vai dar um código de falha de bateria. Olha aí, ó. Então, uma leitura importante de parâmetro. Outra leitura bastante importante que nós fazemos aqui também, olha só. Nós temos aqui, ó, temperatura de funcionamento. É muito importante ver essa temperatura. Essa temperatura, ela é controlada por dois componentes muito importantes. Primeiro,
é o líquido de arrefecimento do sistema híbrido e o fluido da transmissão. O fluido da transmissão, ele também é responsável por controle de temperatura. Por isso que eu sempre digo, a importância de fazer a substituição preventiva do líquido de arrefecimento e também do óleo da transmissão, porque o óleo da transmissão, ele também é um trocador de calor. Então tá aí, ó, outra informação bastante importante. Agora aqui, ó, nós vamos ver outras informações importantes. Deixa eu achar aqui para vocês, olha só. Aqui, ó, nós vemos o estado de carga da bateria. Então nós temos a carga mínima, máxima e aqui o estado geral da bateria. Toda vez que o sistema híbrido tem algum problema, ele para de carregar a bateria, tá? Para quê? Para proteger o sistema. Se tem um problema, ele não vai fazer o carregamento da bateria. Então nós estamos vendo que aqui, ó, a bateria já está bem abaixo do que ela deveria trabalhar. O que significa que o sistema está protegendo a bateria e não trazendo um carregamento. Qual é o maior problema de você continuar andando com o teu carro híbrido sem o sistema híbrido funcionar corretamente? A carga da bateria. Toda vez que a bateria chega aos seus 30% de carga, você tem uma chance de não recuperar mais a bateria. Por quê? Até 30% é um funcionamento ideal da bateria. Entre 30% e 80% é um ótimo funcionamento. De 80% a 100% é perfeito, só que de 30% a 80% é o ideal. Então, quando essa carga chegar abaixo de 30%, pessoal, o carro ele vai começar a bloquear vários componentes no sistema híbrido. Ele começa acendendo só a luz do híbrido, dali a pouco ele para de funcionar o ar-condicionado, dali a pouco ele para de funcionar outros conjuntos, dali a pouco ele começa a acender outras luzes de anomalia no sistema, porque como o sistema não está funcionando, não está carregando, essa carga vai baixando e essa carga baixa vai gerando outros códigos de falha no sistema. Então, por isso que muitas vezes começa apenas com um código e depois ele vai desabilitando um monte de coisa e aparecendo um monte de coisa no painel. Então tá aí uma informação bastante importante. E aqui, olha só, nós conseguimos ver também, ó, a alimentação de bateria, todos os dados de funcionamento do sistema. E isso daqui, pessoal, é o que faz a diferença durante o diagnóstico. É isso daqui que vai dar a assertividade do problema do carro. Então, olha só, vocês viram aqui, ó, que durante o diagnóstico nós vimos que, olha só, essas duas células aqui, ó, estão muito diferentes das outras, ó. Essa daqui, ó, e olha essa daqui, ó, também tá bem diferente, ó, tá? Então, o que nós vamos fazer? Durante a desmontagem da bateria, a célula 8 e 9, nós vamos dar ênfase ao diagnóstico nessas duas células. E as outras células, elas serão conferidas. Se a carga, a vida útil dela, estiver tudo em ordem, elas poderão ser reutilizadas. A gente faz o procedimento de recalibragem de todas as células, testa todas elas, com certeza a célula 8 e a célula 9 vão precisar ser substituídas, porque olha só, elas estão muito abaixo das outras, ó. Então essas duas aqui, nós vamos fazer a substituição dessas duas. E as outras nós vamos fazer a calibração delas. Então olha aí, ó, um procedimento de diagnóstico bem feito é o que faz a diferença. E isso daqui, pessoal, é a parte mais importante. Muitos profissionais, infelizmente, não sabem fazer essa leitura desses dados e não sabem interpretar esses parâmetros, se eles estão corretos ou não. É isso daqui que vai dar a assertividade de você chegar para o dono do carro e falar, o problema é esse. Olha aí, ó. Vamos continuar o diagnóstico, porque temos mais coisas para ver lá na parte de trás, antes de nós determinarmos que o problema é só a bateria. Aqui nós temos sim um problema de bateria. E olha só, nós temos uma quantidade enorme de dados. Olha isso aqui, ó. Tudo isso aqui, pessoal, são dados que nós precisamos analisar. Se a gente não faz análise disso daqui, a chance de errar no diagnóstico é muito grande. Então tá aí. Bom, pessoal, olha só. Agora nós fizemos aqui a desmontagem do porta-malas e olha só aonde que fica a bateria de alta dele, olha só.
Aqui é uma bateria de aproximadamente 230 volts, tá bom? Ela fica entre 220 a 240 volts, tá? Então já é uma bateria com uma voltagem bem alta, tá? E ela é uma bateria pequena. Por quê? Porque como o carro é híbrido, temos um motor a combustão também para fazer o deslocamento, não é necessário uma bateria tão grande. Quando a gente fala de um carro 100% elétrico, a bateria é praticamente a parte de baixo inteira do carro, tá bom? Porque aí nós precisamos de um pacote muito maior, porque como ele é movido apenas a eletricidade, precisa de fato de uma bateria maior, com maior capacidade de armazenamento e maior capacidade de descargas elétricas também, tá bom? Então olha aí, ó. Bateria bem pequena, e aqui, olha só, nós temos duas baterias, e aqui nós começamos um diagnóstico importantíssimo já. Temos a bateria de alta e temos aqui, ó, a bateria de baixa. Essa bateria de baixa é uma bateria 12 volts comum, tá bom? Então, como qualquer outro carro, toda a eletrônica do sistema híbrido necessita também que a bateria de baixa esteja boa. Então é muito importante o nosso primeiro teste, nós fazemos um teste nessa bateria de baixa. Então nós temos aqui, ó, os dois aparelhos que fazem teste da bateria. Nós temos o testador de bateria, que vê toda a parte interna, e temos também o multímetro, que aí nós vemos também como está o carregamento e o descarregamento dessa bateria também, tá bom? Então olha só, o que nós já vemos aqui, ó. Nós já vemos que essa bateria não está boa. Olha só, essa bateria tem 380 amperes de CCA, é o que está timbrado lá na etiqueta dela, tá bom? Aqui nós temos a verificação de saúde dessa bateria. Ela está medindo, olha só, 240 CCA. Ela está com uma saúde de 39%. Pessoal, uma saúde de 39% em carros modernos com eletrônica pesada é muito, mas muito baixa, tá? Então essa bateria, ela necessita ser substituída, tá? E a carga dela, olha só, tá dando 11,68, olha só. Tá muito baixa a carga dela também, tá? E a resistência interna não deveria ser maior do que 10 miliohms, e ela tá dando 12,3. Ou seja, pessoal, essa bateria, ela não está boa para fazer o uso dela novamente, tá? E isso é muito prejudicial para o sistema eletrônico, tá? Por quê? Se você tem uma bateria que não está fornecendo corretamente a alimentação para o sistema, você vai prejudicar o funcionamento do sistema. Essa bateria, ela é carregada pelo próprio sistema de alta, tá? Lá na frente nós temos o inversor. O inversor, ele também faz a alimentação dessa bateria aqui. Então, quando o inversor está ligado lá, quando o motor está em funcionamento, nós temos um carregamento dessa bateria de aproximadamente 14 volts. Vamos dar uma conferida comigo? Olha só. Olha só. Motor está em funcionamento e olha lá, ó, ele carregando corretamente a bateria. Então o que nós já conseguimos também diagnosticar aqui? Se o sistema híbrido lá da frente está carregando corretamente a bateria de baixa. Bateria de baixa está negada, ela precisa ser substituída. Bom, então vocês viram aí como é que nós identificamos que o carro tem um problema de bateria. Vocês viram aí? Procedimento de diagnóstico é o procedimento mais importante para te dar o caminho. E agora, Rachner, qual é a solução? A solução aqui agora é fazer a remoção desse pack de baterias e vamos fazer o teste de cada uma das células, fazer a verificação de cada um dos componentes, para aí sim nós vermos qual é o real defeito. Pessoal, um defeito muito comum aqui nessas baterias são as células. Muitas das células apresentam problemas. Precisa trocar a bateria inteira? Não precisa. Dá pra gente substituir cada uma das células e as outras células que estão boas, nós conseguimos fazer o balanceamento delas. O que é o balanceamento? É o equilíbrio energético de todas elas, para todas elas funcionarem por igual. Ter a distribuição energética correta para o sistema. É isso que vai fazer o seu carro ter um consumo melhor de combustível, ter um desempenho melhor na fase elétrica e ter também um desempenho melhor na fase híbrida, tá? Porque na fase híbrida o motor elétrico também está funcionando. Então isso vai gerar um rendimento muito melhor para o sistema do seu carro.
Um problema muito comum de acontecer aqui nessa bateria é o seguinte: aqui dentro dela nós temos algumas trilhas que fazem a ligação de uma célula para outra, tá? Por questão de umidade muito grande, sujeira e problemas da própria natureza de uma bateria, ocorre a oxidação dessas trilhas. E aí o que começa a acontecer? O isolamento da bateria. E isso é um problema bem comum de se acontecer nessas baterias da linha Toyota e também da linha Fusion, tá? Que são refrigeradas pelo próprio ar que passa aqui por dentro da cabine, tá? Então isso é um problema comum. O que eu indico para você que tem um carro híbrido fazer preventivamente para dar uma durabilidade maior para a bateria? A cada 50 mil quilômetros, fazer a abertura do pack e verificar se temos problemas nessas trilhas. Se tivermos problemas, faz a higienização de todas elas e faz a restauração do conjunto, porque isso te dá uma durabilidade muito maior da bateria e um funcionamento adequado do sistema. Então, se você tem aí um híbrido que não está com consumo legal, está com rendimento ruim, pode ser um problema de bateria e muitas vezes uma manutenção preventiva já resolve o problema do seu carro. E isso nós executamos aqui. O que nós vamos fazer aqui agora? Remover essa bateria e fazer a manutenção. Só que a manutenção vai ficar para um outro vídeo. Esse vídeo eu quis mostrar para vocês como que nós identificamos o problema de cada um dos carros que vêm aqui para a nossa oficina. E aí, gostou desse vídeo? Viu como é que é um procedimento de diagnóstico? O procedimento de diagnóstico, pessoal, ele te dá a linha que você tem que seguir para a resolução do problema. Então, olha só, quando a gente fala do sistema híbrido, nós podemos ter vários problemas que acontecem no sistema. O defeito mais comum aqui na linha Toyota é de bateria. Esse é o defeito mais comum. Mas podemos ter também um problema no motor a combustão? Sim. Podemos ter também um problema no sistema híbrido lá na frente? Sim. O diagnóstico é o que vai te dar o direcionamento. E vocês viram aí a importância de leitura de parâmetros, porque é isso o que vai dar a solução para o sistema do seu carro. Seja ele, pessoal, um híbrido e seja também um carro a combustão. O procedimento de diagnóstico ele é importantíssimo em todas as fases e para todos os serviços. Agora só nos resta fazer a manutenção dessa bateria. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o teu like, deixa o comentário, compartilha esse vídeo com aquele amigo que tem um carro híbrido, que muitas vezes está aí tendo problema, não tem uma oficina de confiança ou já levou em algumas oficinas e não deu a solução do problema. Vem aqui, ó, para a Ratner Centro Automotivo, que aqui também somos especializados em manutenção de híbridos e elétricos, certo? E se você também gostou desse vídeo, considere se inscrever no nosso canal, que isso é bastante importante, certo? Então é isso aí. Vou fazer um vídeo logo da manutenção da bateria, e aí vocês vão também acompanhar comigo como é que é feita uma manutenção de baterias, beleza? Então é isso aí e até o próximo vídeo.